o livro de Jó é o primeiro que vai questionar que uma pessoa que era boa, temente a Deus, uma pessoa que fazia os seus sacrifícios, que tinha bens, prosperidade, ele pode passar por dificuldade? A pergunta era essa. Porque era isso, ele tinha tudo na teoria. Ele tinha tudo. Foi quando o diabo se apresenta diante de Deus e Deus, por onde você está andando? Eu estava andando pela terra, meu senhor. E o diabo disse, eu vi tantas coisas boas. E Deus falou, você viu meu servo Jó como ele é obediente? Obediente com família, esposa, filhos, com terra, com animais. Tire um pouco as coisas e você vai ver quem ele é. O que está se questionando aqui? Primeiro, começa a se questionar se realmente os justos, os ricos são só os justos. Ou melhor, os justos são só os ricos. Se os de sãos de saúde são só os justos. Que o doente é abandonado por Deus. Aqui que começa a discussão. Quem é quem? E Deus permite tirando. E você sabe que vai tirando tudo, né? Vai tirando a esposa, vai tirando os bens, vai tirando os animais, a saúde. Ele tem lepra. Oxe. Os amigos vão e zombam dele. E depois a própria mulher vai e faz uma locução que diz assim, Jó, você não é nada. Você não é nada diante de Deus. E aí o livro mostra que Jó, apesar de perder tudo, nunca se rebelou contra Deus. Isso só vai aparecer no finalzinho de Jó. Então é o primeiro livro que questiona, Vilela, o que nós vivemos hoje. Hoje existem ricos que são pessoas virtuosas e tem ricos que são ladrões. Existem pobres que são virtuosos e tem pobres que são ladrões. Que não é isso que justifica se a pessoa é boa ou é ruim. Esse é o questionamento que Jó dá a primeira resposta. E Cristo, por sua vez, pega por completo. Então, ali está uma luta. Qual é a luta? Ser fiel a Deus. Deus deu, Deus tirou. Frase de Jó. Louvado seja Deus. É esse o princípio básico, meu e seu. Nós devíamos estar nessa vida assim. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Isso é preciso desapego. Poxa. Se não tiver desapego, a gente não vive. Mas como é difícil, né? Olha, só pensar. Caixão tem gaveta? Não. Você vê aqueles faraós, eu fui no Egito, ficava impressionado, fui lá nas pirâmides, levei um grupo, né? Eu sempre estou peregrinando e não paro, né? Eu machuquei as costas, mas depois, entre a primeira e a segunda cirurgia, fui para a Terra Santa, quando podia, e fui para o Egito. Eu entrei naquelas pirâmides... Na mesma viagem? Na mesma viagem. Poxa, que legal. Fiz um adendo. Entrei nas pirâmides e eles falavam, aqui ficavam os tesouros, aqui ficava o deus Anubis, aqui ficavam os gatos, que na cultura egípcia afastava o mal. E os tesouros? Roubaram, saquearam. E aqueles faraós usufruíram de alguma coisa? Não. Nada. Você entende? Então, aqueles que tentaram levar no caixão os bens, eles se deram mal. E nós ainda estamos nessa ilusão. Você entende? De que pensar que eu não me desapego. Mas me desapego por quê? Que valor que eu dei àquilo? Porque, veja, a gente sempre tem que partir do princípio que a própria questão do amar. Depois eu volto lá no... Lembra que eu falei que Deus não precisa que nós o amemos? Eu disse que Ele se basta. Ele quer que nós o amemos porque nós precisamos dele e Ele sabe disso. A pessoa sofre num relacionamento. É traída num relacionamento. É abandonada num relacionamento. Eu escuto isso direto no rádio.
E eu sempre tento fazer a pergunta para a pessoa: você ama? Amo. Mas que tipo de amor? Por quê? Quem deu poder a outra pessoa foi você. Foi você que colocou significado nela. Foi você que fez ela ser valiosa. Foi você que não, porque colocou significado, não via os defeitos, não via a profundidade das rugas, não via os maus hábitos. Mas foi você que colocou significado. Aqui no teu estúdio, se uma pessoa desavisada entrar aqui, vai falar: meu Deus, esse cara é um acumulador. Isso aqui não tem sentido para um negócio. Para você tem, para mim tem sentido. Então, nós que damos significado às coisas, inclusive a quem amamos. Somos nós que escolhemos quem amar. Não, padre. Não é, a gente não escolhe o amor. Escolhe sim. Você pode ter um sentimento de empatia. Você pode ter uma atração sexual. Você pode ter um calafrio. Mas quem alimentou, quem foi dando poder, foi a pessoa. Isso vale para o amor, isso vale para a raiva, isso vale para o ódio. Por que a pessoa odeia tanto o outro? Porque ela insistiu em colocar na pessoa as suas frustrações. A parte do eu que eu não sou e queria ser, era a pessoa. Então eu odeio aquela pessoa, porque ela é melhor do que eu. Eu tenho inveja da pessoa. Você percebe que, no fundo, a cura, ela parte daqui? Lembra de um texto bíblico que Jesus disse, e é bonito isso: o que faz impuro o homem não é o que entra na boca. Por exemplo, eles achavam que não comem carne de porco até hoje, só os católicos, né, comem por causa de São Pedro. Ah, é? Porque São Pedro estava lá em Jope, no mesmo porto que eu fui visitar, onde os Jonas saiu para fazer a viagem. Lá tem o Porto de Jope. E Pedro estava na casa de Cornélio e ele teve uma visão. Ele estava na varanda, ele teve uma visão de uma toalha branca que foi descendo. E naquela toalha branca tinha muitos animais, muitas comidas. E o anjo disse: Pedro, levanta e come. Ele: não, isso é impuro. Levanta e come. Ele comeu. A partir dali, quebrou-se o que é impuro. E depois foi lembrado que Jesus disse: o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca. E ele usa até uma palavra engraçada, evangelista. O que entra pela boca, vem pela boca, vai para o estômago, e está na Bíblia, do estômago para a fossa. Ah, é? Nós sabemos em forma de quê, né? Claro. Não vou dizer aqui. Mas o que torna impuro o homem é o que sai do coração. A maldade, as rivalidades, as brigas, os desafetos, as invejas. Isso que sai do coração do homem é que torna a pessoa impura. Então, a grande batalha, ela está aqui, ó. O grande campo de batalha está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada um. Só que as pessoas vão ficando desequilibradas de uma forma, e desequilibrado chama desequilibrado. Drogado chama drogado. Bebum chama bebum. É verdade? É ou não é? Jogador de truco chama jogador de truco. Quem gosta de violão chama... Automaticamente você vai atraindo pessoas. Então, o ser humano ele é bom, mas ele não está bem. Então junta um monte de pessoas desequilibradas, sem valores, sem princípios, sem filtro para esses espíritos demoníacos, que agora você já sabe do que eu estou falando. O que faz? Guerra, morte, calúnia, fake news, destruição. Então é um bando de louco, mas louco no sentido de perdeu a razão de ser.